Good morning, 8th grade. How are you guys doing? Então, oitavo ano, vamos lá então para o tema da nossa aula de hoje e uma explicação rápida do que vai estar acontecendo, do que vai estar mudando assim desse terceiro bimestre até o final do ano, até a nossa finalização em dezembro. E desculpa pela cara porque tá toda queimada a minha cara. Relevem. Vamos lá então. Basicamente, a escola passou pra gente estar utilizando os livros didáticos, certo? Então vocês vão estar recebendo o livro físico ou não precisando do livro físico em si, vocês vão ter acesso ao livro digital. Ai meu Deus, tô até chorando, então queimar tá meu rosto. E aí, esse livro que a gente vai estar utilizando é o mesmo livro didático que a gente tinha na escola, certo? É o Tema. E nós vamos estar fazendo uma revisão geral desse conteúdo, porque infelizmente a gente está pegando esse livro agora e a gente vai estar fazendo uma resolução dos exercícios anteriores até a finalização. Os temas, praticamente o Mister já trabalhou todos eles com vocês, ok? Então é basicamente o que a gente precisa mais fazer agora é a resolução desses exercícios. Tem os temas para a gente estar terminando, mas vai dar o tempo certinho da gente fazer a resolução e a finalização dos temas do livro, ok? Então a gente vai dar início nesse esquema todo aí. Beleza, basicamente a gente vai estar trabalhando hoje, today, with pages 8 and 9. Então as páginas 8 e 9. Pages 8 and 9 start talking about cities. What are cities? O que são cities? Cidades. Beleza, então eu sei que cities são cidades e aí o tema dessa atividade em si vai ser descrição sobre atividades, uma opinião, um report. As pessoas vão reportar o que elas acham da cidade delas e aí a gente vai trabalhar com adjectives, adjetivos, a diferença entre long and short adjectives, adjetivos longos e curtos, and comparison, e a comparação que a gente faz utilizando than, do que, para a gente comparar duas coisas, duas pessoas, ok? Dois animais e por aí vai. E aí no caso a gente vai estar comparando características, comparando cidades, beleza? E a gente precisa disso tudo para realizar e fazer a solução dos exercícios da page 8 and 9. Starting on page 8, começando na página 8, nós temos aí um text. Então a página 8 é Text and Comprehension, texto e interpretação. E aí o que vocês vão ter que fazer? No texto e interpretação, vocês vão ter que analisar as características do texto. Quem precisar fazer uma tradução, tradutor DeepL para estar auxiliando vocês. E aí vocês vão ter acesso às características e às informações desse texto para resolver a number 1, 2 and 3, ok? And 4, I'm sorry. Então tem questões número 1, 2, 3 e 4. Na questão número 1 você vai scan the text, ok? E aí quando a gente scan the text é quando a gente faz uma leitura do texto, a gente vai escanear o texto e retirar as partes importantes para analisar se ele é um article, interview ou um blog post. Ele é um artigo, uma entrevista ou um blog post. E aí vocês vão estar marcando aí qual das opções. E resolvendo as questões 2, 3 e 4. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês não tiverem acesso ao DeepL, vocês podem perguntar ao Mister no WhatsApp que eu vou estar auxiliando vocês em qualquer parte do exercício. Qualquer questão do exercício sem problema algum. E aí nós temos o texto do The Guardian. Então é a Monique Sekiwala, de Johannesburg, África, a Yara Sheikh, de London, e a Raíssa Farias, do Rio de Janeiro. Então nós temos 3 opiniões diferentes sobre 3 meninas diferentes aí. Essas meninas da foto, vocês vão analisar as characteristics. Beleza. Focando no adjetivo, o que é um adjetivo? Adjetivo é a parte gramatical que dá característica para coisas, pessoas, animais. Então se eu falar que a pessoa é alta, eu estou dando um adjetivo para essa pessoa, ela é alta. Estou falando que aquele garoto é inteligente, é um adjetivo, ele é inteligente. Então a gente tem características de personalidade e características físicas. E essas características são chamadas de adjectives, adjetivos. Esses adjetivos, eu posso ter um adjetivo que é long ou um adjetivo que é short. Como que eu vou saber? Você vai fazer a separação das sílabas e a separação dos sons. É muito bacana porque o Google hoje em dia, a tecnologia auxilia a gente a ter acesso a diversas oportunidades online para a resolução de exercícios. Então, se eu simplesmente escrevo a palavra intelligent em inglês lá no Google, a primeira parte que vai aparecer depois da barra de pesquisa vai ser a palavra intelligent, o significado dessa palavra, a classificação, se ela é um adjetivo, se ela é um substantivo, se ela é um advérbio, e aí vai estar separado por pontinhos, igual no dicionário,
a contagem das sílabas. Em inglês nós temos uma contagem de sílabas diferentes, mas vai ficar para um outro vídeo para eu estar explicando isso para vocês mais a fundo, porque nesse vídeo a gente não vai ter tempo de ir tão a fundo assim, e esse é um conteúdo que a gente já trabalhou, certo? De comparações. Então, assim, quem puder voltar nos conteúdos de primeiro e segundo bimestre, caderno, resolução de exercícios que nós já fizemos desde o início do ano, vocês vão ter acesso a isso. E esse é um tema muito importante e é muito utilizado. Comparação é utilizado o tempo inteiro em inglês, ok? Em qualquer conversa cotidiana a gente acaba fazendo comparações. Então, busquem acesso a esses temas, a esses exercícios, beleza? Então, nós temos aí adjetivos de comparação. Eu tenho intelligent. Se eu tiver esse adjetivo com até 2 sílabas, ou seja, 1 ou 2 sílabas, ele é um adjetivo short. Ele é considerado um adjetivo curto. Se eu tiver 3 ou mais sílabas, é considerado um adjetivo long. Então vamos pegar, por exemplo, a palavra tall. Tall é a característica alto para pessoa, ok? Alto para prédios, por exemplo, é high, que também é um adjetivo. E se eu pego, por exemplo, tall, só tem uma sílaba, a palavra tall. Então, é um adjetivo short. Agora eu tenho o adjetivo intelligent. Intelligent. São quantas sílabas que nós temos? Temos 3 sílabas aí nesse intelligent. E aí o que eu vou estar fazendo para diferenciar esses dois? Faço um quadro, eu primeiro faço a separação dos adjetivos, eu faço uma pesquisa online, quais são os adjetivos curtos, quais são os adjetivos longos mais comuns para eu estar utilizando. Por quê? Quando eu pego a prática, eu não mais preciso ficar analisando se é um adjetivo short or long, ok? Porque só de bater o olho eu já consigo identificar. Se eu vejo, por exemplo, o adjetivo smart, eu consigo identificar que ele é um adjetivo pequeno. Se eu pego o adjetivo incredible já é um adjetivo mais longo. Então, assim, de cara eu já vou sabendo, eu tenho uns tricks para identificar que esse adjetivo é, se é long ou short. Beleza. Identifiquei, o livro na página 9 traz alguns adjetivos, beleza, pra gente. E aí ele traz um quadro, após aí nesse Grammar Focus, um texto, na verdade, de uma mulher, e abaixo esse quadro. Então nós temos os adjetivos big, cheap, easy, good, interested, old. Então nós temos primeiro aí, ó, adjetivo big, grande, cheap, barato, easy, fácil, good, bom, interested, interessado, e old, velho. Beleza. Analisei aí, vou identificar qual que é long, qual que é short. E aí eu tenho ao lado a coluna dos comparatives. Então o meu objetivo aí vai ser o quê? Eu vou passar esses adjetivos para a forma comparativa. E é onde eu vou analisar. Lembra que o Mister falou que adjetivos curtos nós acrescentamos de acordo com o que está aparecendo na minha tela. Eu pego o adjetivo, certo? Eu acrescento ER ao final dele e aí a palavra than, que significa do que, para fazer a comparação. Então vamos utilizar, por exemplo, o adjetivo big, que já tem a resposta aí, bigger, certo? Já está escrito aí no livro de vocês essa, a primeira já está respondida. Então eu vou falar que elephant is bigger than a tiger. Um elefante é maior do que um tigre. Então, elephant is bigger than. Esse é o comparativo e o than também, só que o than já significa o do que. Então, é maior do que um tiger, um tigre. Aí eu vou pegar um adjetivo aleatoriamente grande, intelligent. Eu sei que intelligent é um adjetivo grande e para adjetivos grandes eu não coloco ER no final do adjetivo. Eu simplesmente coloco igual exemplo, more, aí vem o adjetivo e a palavra than. Por exemplo, João é more intelligent than Joaquim. O João é mais inteligente do que o Joaquim. Então, para o adjetivo pequeno, eu acrescento ER no final do adjetivo. Para comparação com o adjetivo grande, eu coloco a palavra more, mais, na frente do meu adjetivo. Ou seja, eu não vou modificar o meu adjetivo em si, assim como eu faço no adjetivo curto. Identifiquei essas duas características. Eu vou agora para o meu famoso CVC, consoante, vogal, consoante. Se eu tenho vogal, consoante, eu vou fazer o que nessa análise? Eu pego o meu adjetivo em si, eu vou colocar ele
De trás para frente, ou seja, da última letra para a primeira letra, eu vou colocar CVC, ou seja, só nas 3 últimas letras. Tem adjetivos que só tem 3 letras, por exemplo, big. Então, independente, se fizer de trás para frente ou de frente pro restante, não vai mudar em nada, certo? Mas sempre a minha comparação começa de trás para frente. E aí, se der certinho, consoante, vogal, consoante, eu tenho que fazer o quê? Eu vou repetir a última letra. Analisem aí no livro de vocês, na página 9, que o adjetivo big. Adjetivo big só tem 3 letras. Se eu coloco o CVC, literalmente dá consoante, vogal, consoante. Letra B é consoante, letra I vogal e letra G consoante. Se der certinho essa sequência, eu vou ter aí o exemplo ao lado. Tá vendo que na comparação bigger tem 2 Gs? Por quê? Porque tem CVC. Então eu posso identificar que as palavras em inglês, os adjetivos que tiverem letra repetida, é porque eles têm CVC. Por exemplo, o adjetivo magro, thin. Thin tem mais de 3 letras, então eu vou colocar o CVC de trás para frente e eu reparei que thin também dá consoante, vogal, consoante. Então, na minha comparação, para falar thinner than, eu tenho que repetir a última letra, no caso, letra N. Então, a comparação thinner than tem 2 N's. E aí eu vou fazer essas comparações. Objetivo número 6, vocês vão completar as regras, ok? De acordo com as comparações. Então, a número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vocês vão completar de acordo com as regras. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse quadro, me manda mensagem, beleza? Porque é só vocês pegarem todas essas características que eu estou falando para vocês e incrementarem aqui no quadro. E aí nós temos uma outra característica, porque os adjetivos terminados em Y, nós temos que retirar a letra Y desses adjetivos, ok? Na hora da comparação, e acrescentar o I, ok? Então nos adjetivos curtos, por exemplo, eu vou pegar um adjetivo curto e ele termina em Y. E aí eu vou retirar essa letra Y e além de acrescentar ER, eu vou ter que acrescentar o I no lugar desse Y. Então, eu retiro a letra Y, eu corto ela e coloco IER. Fica ear, ao invés de somente er. Isso nos adjetivos terminados em Y, beleza? E aí eu passo por um ponto muito importante também, que é o quê? Quando eu tenho as minhas comparisons, as minhas comparações, eu tenho exceptions, exceções. O que é exceção? O que é fora da regra, ok? E esse fora da regra simplesmente servem para os adjetivos good e bad. Tá vendo que a gente tem até aí no quadro, o número 4 do quadrinho de adjetivos, é o good. E a palavra good, ele não pode ser colocado um ER no final para virar gooder than. Assim como o bad, eu não posso colocar o ER no final e virar better than. Os dois já têm adjetivos prontos de comparação. Então o good vira better than e o bad vira worse than. Então, professor, eu não posso colocar ER na palavra good para falar gooder than, melhor do que? Não. Melhor do que é better than. E pior do que é worse than. São exceções fora da regra. Então eu não posso esquecer, ok? Comparação para good e bad é diferente. É igual eu expliquei para vocês. Tem uma galera que acaba errando na prova porque fica muito emocionado e aí acaba colocando ER ou more na frente de todos os adjetivos e esquece das exceções. Então muita atenção nesse ponto aí. Ok? E aí no communication nós temos um diálogo bem pequenininho e abaixo nós temos mais adjetivos. Esse my turn são outros adjetivos que vocês podem estar utilizando. Então a gente tem exciting, beautiful, expansive, interesting, modern, colder, hotter, cheaper, older. E o melhor, os adjetivos curtos já estão aí todos prontos com ER. E os adjetivos longos, ele tem aí a palavrinha more na frente para identificar. Ou seja, já deu a resposta para vocês. Busquem traduções, se necessário, no DeepL, no Lingui, que é o dicionário online, ok? Que também é acoplado no DeepL, super simples. E busquem estar entendendo e tentando realizar esses exercícios, beleza? E qualquer dúvida, perguntem, porque é muito importante o tema de comparison in English. Alright, galera. Thanks ever so much. Bye bye. See you next class. Lembrando,
As informações sobre a homework também, além do Senge passar para vocês, também vai estar lá no Google Classroom, beleza? O tópico. E aí, nós vamos estar fazendo a correction, a correção nas lives. A gente vai estar fazendo essa modificação então. O que eu vou estar fazendo com vocês? Ó, modifiquei o tema da aula, modifiquei a ordem. Então eu simplesmente estou com esse exercício aqui. Na live a gente vai fazer correção e na live eu vou passar uma outra tarefa para vocês. Eu explico uma outra tarefa para vocês após a correção. Beleza? Então essa vai ser nossas modificações. Espero que dê super certo, porque a gente faz a resolução desses exercícios. E o bom é que a gente revisa o conteúdo para ficar mais fresco na cabeça pro nono ano. Alright, galera. Thanks ever so much. Bye bye.